O sonho da Ellen Pessoni era se tornar médica cirurgiã e exercer a profissão conforme dita as regras da medicina, como um sacerdócio. Mas a rotina profissional entre clínicas privadas e ambulatórios públicos fez ela ter uma visão diferenciada da medicina. Com muito estudo, esforço, técnica e parcerias certas, a cirurgiã vascular especialista em varizes se tornou uma empreendedora de sucesso. Na vanguarda dentro de sua especialidade, Ellen já está compartilhando seu conhecimento técnico e empreendedor com outros colegas de profissão. Vamos conhecer o negócio dos sonhos da Ellen Pessoni? Eu comecei a buscar cursos, aperfeiçoamento, aprendizado, não só na área técnica e tecnológica, mas também na área de empreendedorismo. Eu sou a doutora Ellen Pessoni, sou cirurgiã vascular há 16 anos e especialista no tratamento de varizes com as técnicas minimamente invasivas, com laser, endolaser, com toda a tecnologia moderna para evitar um tratamento invasivo com cirurgia. Como todo médico, a gente tem uma formação que é muito voltada para a área assistencialista. Então, uma formação médica longa, principalmente uma formação cirúrgica. Você passa por várias etapas, então eu passei por 6 anos de medicina, 3 anos de cirurgia geral e 2 anos de cirurgia vascular. Então é um treinamento intenso somente na técnica médica e na prática médica. E durante muitos anos eu me dediquei a trabalhar como médica na Universidade do Estado durante 11 anos. E em algum momento eu comecei a olhar a medicina de outra maneira. Tratamento no SUS, para mim sempre foi uma parte idealista. Tratamento dos pacientes na universidade juntava ensino e assistencialismo. E o meu trabalho no consultório, que era totalmente vinculado às operadoras de saúde. E com isso você se submete a fazer um trabalho de acordo com a parte assistencial das operadoras de saúde. Atendimentos em grande escala, com tempo reduzido, e isso começou a me incomodar muito. E eu comecei a buscar cursos, aperfeiçoamento, aprendizado, não só na área técnica e tecnológica, mas também na área de empreendedorismo, empresarial também. Através desse meu incômodo, eu comecei a construir uma nova medicina na minha vida. Na jornada da medicina, nós não aprendemos a empreender. Então, quando vamos montar um consultório, nunca nos deram essa aula de como começar, como é que faz. E uma das pessoas que me ajudou foi o contador, porque a gente precisa saber a burocracia, o passo a passo de montar um consultório e uma clínica. Eu busquei tanto o espaço físico, o tamanho, a localização, foi tudo pensado no que eu gostaria de fazer, quais as tecnologias e qual o público que eu iria atingir. A pandemia, como afetou muita gente, me afetou de forma positiva. Foi um momento em que eu pude parar, procurar os cursos, procurar a medicina que eu queria executar. E foi a época que eu me desvinculei das operadoras de saúde e passei a ter um pensamento empresarial, em que eu precisava investir para poder crescer. Então, em alguns meses, eu
Criei uma nova estrutura de trabalho, uma estrutura física. Eu percebi que eu precisava de pessoas para me dar esse suporte, pessoas de apoio, então a minha equipe cresceu. Hoje a minha equipe é formada por 5 pessoas de suporte, atendente, gerente, enfermeira, para poder dar esse atendimento de melhor qualidade para os meus pacientes. A estrutura física, que era 25, 27 metros quadrados, hoje é 100 metros quadrados. Hoje, a nossa clínica, com 100 metros quadrados, tem uma sala de 30 metros, com toda a estrutura para realizar procedimentos mais invasivos, procedimentos complexos, por exemplo, tratamento de uma safena, que anteriormente só era possível no hospital, com anestesia grande, aquela anestesia na coluna, hack, corte, sutura. E através dessa nova visão que eu tive de trazer essa tecnologia, nós podemos realizar através de laser, sem nenhum corte. O paciente vai embora logo depois do tratamento, não existe um repouso prolongado e ele não tem que ir para um hospital. Seguindo essa linha do pensamento empresarial, uma outra unidade onde eu trabalhava, numa cidade aqui do lado, que é Niterói, eu também passei a ter um olhar diferente para esse local. Comecei a perceber que eu poderia ter outros médicos trabalhando comigo. Pela demanda, pelo número de pacientes que eu já não conseguia mais atender. E lá eu criei uma estrutura de uma unidade de negócios com 3 médicas fazendo a mesma especialidade que a minha, dentro do meu protocolo, realizando o meu protocolo dentro da clínica e tratando os pacientes da mesma maneira que eu tratava. Nós conseguimos criar uma estrutura de mentoria para ensinar esses protocolos e agregar esses outros médicos e atender esses pacientes dentro do mesmo nível de qualidade que eu idealizei anteriormente. É uma forma de empreender dentro da medicina. A oportunidade da minha primeira clínica surgiu com sociedade. É uma das coisas que eu falo sempre para os médicos que me procuram e perguntam como começar. Como começar se você não tem o recurso total para fazer aquele investimento? E a partir de determinado momento, eu cresci, ela cresceu e já não era possível mais dividir o mesmo espaço. E foi a partir daí que você vai agregando recurso e vai refazendo os investimentos. E aí, com tanto movimento de pacientes querendo tratamento com laser, já foi possível comprar o meu próprio aparelho. Então hoje tenho um aparelho numa clínica e na outra clínica, onde eu tenho um grupo de médicas, um segundo aparelho. Porque é aos poucos. Você vai começando, vai dividindo, vai tendo sócios e aí a partir de um determinado momento você já consegue os recursos para investir em você, no seu negócio, com seus próprios recursos. A criação do meu espaço foi idealizada com 2 pessoas, um arquiteto que era especializado em clínica e para mim a mensagem que eu gostaria de passar quando nós fizemos a primeira reunião foi: eu quero que os meus pacientes se sintam em casa. Tratamento, médico, tudo remete dor. Então eu quero que eles se sintam à vontade, eu não quero que tenha um aspecto de clínica e que remeta à dor. Então tudo que a gente idealizou foi pensando nesse bem-estar e na receptividade de uma casa. A segunda pessoa que me deu um suporte muito importante foi uma enfermeira especializada em segurança do paciente. Então, toda a parte técnica da clínica, junto com o arquiteto,
foi realizada dentro de todos os padrões que a vigilância sanitária exige para a realização dos procedimentos que eu faço. Toda a estrutura da clínica foi pensada tendo em vista a jornada do paciente. A recepção é o lugar onde ele vai ser acolhido. O atendimento dele é realizado na minha sala, de forma privada, porque eu quero saber o histórico todo dele, a anamnese. Em seguida, ele é conduzido para a área que é um vestiário, ele vai se trocar e vai para a sala de exames. A sala de exame também é a sala onde nós realizamos os procedimentos em geral. Os pacientes que passam por procedimentos têm também uma área onde ele pode fazer um descanso e uma recuperação pós-procedimento. Outra área da clínica que eu fiquei muito preocupada em ter é um espaço privado onde ele pudesse realizar as negociações. Isso não fosse realizado na recepção, na frente de outro paciente, que ele pudesse ter liberdade de conversar com a minha gerente comercial sobre formas de pagamento do tratamento dele. O propósito da minha clínica é levar um tratamento diferenciado de varizes para os pacientes. Eles entenderem que eles podem ter hoje a melhor tecnologia que é utilizada em qualquer lugar do mundo que eles forem, Estados Unidos e Europa, eles vão ter o que eu tenho aqui dentro da clínica para oferecer para eles. Então é um tratamento de ponta, é um tratamento diferenciado. Como mostrar isso? A melhor maneira hoje de mostrar é a mídia social. É a única maneira que nós temos de mostrar o passo a passo para o paciente. Isso para o paciente que não nos conhece ainda. Agora, quem está aqui realizando o tratamento, com certeza vai divulgar o que a gente está fazendo. A rede social é um tabu na área médica. Muitos colegas não concordam com a divulgação do que nós fazemos dessa forma e ainda acreditam que o médico tem que ser indicado. Mas eu vejo hoje que a rede social é uma grande oportunidade. É uma ferramenta que nós temos para poder divulgar o que nós fazemos e isso chegar a qualquer pessoa. Se eu mostro a clínica, o ambiente da clínica, as técnicas que nós usamos, os pacientes que nós tratamos, aquelas pessoas podem se identificar, podem ter esse tipo de informação, saber o que tem de tecnológico, de inovação, que ele não encontraria de outra forma. E ele vê que aquilo é real. Aqui na clínica nós oferecemos toda a tecnologia no tratamento de varizes. Nós oferecemos tratamento com laser, endolaser, que é uma técnica completamente inovadora para tratamento de safenas e veias volumosas. Escleroterapia com espuma densa, que também é uma técnica que revolucionou o tratamento de varizes, usada na Europa desde os anos 90, mas só chegou ao Brasil por volta de 2010, 2011. E hoje nós utilizamos bastante aqui na clínica, principalmente com os tratamentos combinados. O tratamento tradicional com glicose isolado, que é o tratamento tradicional antigo que a maioria das pessoas conhecem, ele também é utilizado, mas ele é utilizado associado ao laser, porque nós sabemos hoje que a potência do laser vai fazer toda a diferença no tratamento de varizes. A avaliação é o passo mais importante do tratamento de varizes, porque é nesse momento que nós avaliamos
quais são os fatores de risco, quais são os fatores que estão levando ou piorando aquele problema e o que é que eu posso fazer ou não naquele paciente. Por exemplo, se ele estiver usando algum medicamento que possa induzir uma trombose, eu tenho que ficar atenta e esse paciente vai ter que ser conduzido de uma outra maneira. Os exames que nós realizamos faz um mapeamento de como o sistema venoso está. Não só a parte estética, mas a parte funcional, a parte mais profunda. E externamente nós realizamos um mapeamento de tudo que precisa ser tratado. Isso gera um planejamento e esse tratamento vai ser dividido ou não por etapas, depende do que o paciente possui. Uma das nossas preocupações é o conforto durante o tratamento. E uma tecnologia que veio para inovar isso foi a realização do endolaser, porque ele é capaz de tratar veias grossas, veia safena, sem a necessidade de cirurgia. Um outro método com essa preocupação de conforto do paciente é a realização da sedação consciente com óxido nitroso. Isso dá um conforto porque é um gás que diz para o cérebro que a dor não está acontecendo ali. É como se ele enganasse o cérebro e você conseguisse fazer o seu tratamento com mais conforto. Varizes é um problema crônico, ele não tem cura. Então outros vasos podem aparecer e esses vasos precisam ser controlados. É como ir ao dentista, você sempre tem que ir ao dentista para ver se está tudo bem. Quem tem varizes precisa ir ao especialista e fazer a sua manutenção também, para que aquele problema não fuja do controle. Então, uma etapa importante do nosso tratamento é a manutenção desses pacientes. Os tratamentos que nós oferecemos aqui, ele não traz somente saúde e bem-estar, mas ele também traz de volta para o paciente a autoestima. Quantos pacientes eu não recebo dizendo: doutora, eu tenho vergonha de colocar um short, de colocar uma saia, eu não vou à praia faz anos, eu uso calças há 20 anos e eu tenho vergonha do meu marido. E quando ela realiza um tratamento, ela se liberta de tudo isso. E ela relata pra gente que a autoestima dela voltou e ela mudou o guarda-roupa dela e que agora ela tem outro tipo de roupa porque ela se sente mais livre. Então não é só saúde, não é só o bem-estar, mas é também a autoestima de volta. Eu cheguei nas tecnologias através de congressos e cursos de atualização. E como que eu percebi que isso era uma necessidade? Através de pacientes que eram frustrados com o tratamento que tinham e com os resultados que tinham. Eu percebi que isso era um mercado diante de tantas reclamações que nós tínhamos de que o tratamento de varizes não surtia efeito. Então, quando eu tive o acesso a essas tecnologias, nesses cursos de atualização e nesses congressos, eu vi como uma oportunidade de criar para esses pacientes o melhor tratamento possível. Na área de varizes tem muitos mitos e verdades, né? E muitos mitos que foram propagados durante muito tempo e que até é difícil de quebrar. Por exemplo, musculação da varizes. Esse é um mito muito grande. A musculação vai causar varizes se você fizer ela com muita carga e de uma forma não orientada. Mas, por exemplo, hoje nós sabemos que a tonificação da musculatura da perna é a única coisa que previne a progressão das varizes e o aparecimento das varizes. Por quê? Porque a bomba muscular, ela vai auxiliar no retorno venoso. Então, como que eu vou proibir alguém de fazer musculação? Na realidade, eu recomendo. E todo paciente meu, acima de 40 anos, tem que fazer musculação para ganhar massa muscular e para aliviar a carga circulatória. Outro mito que existe é o uso de salto alto. Salto alto da varizes em quem tem propensão a ter varizes
e usa um salto muito alto por tempo muito prolongado. E dessa forma a bomba da panturrilha não funciona como deveria. E aí sim a sua circulação é prejudicada. Mas o salto alto em si, ele não é capaz de dar varizes. Outro mito que existe: não adianta tratar varizes porque elas voltam. E aí o mito aqui é o seguinte: varizes tratadas e bem tratadas, elas não voltam. Outras varizes aparecem. É mito porque não são varizes que estão voltando, que foram tratadas e estão voltando, mas sim porque varizes é um problema crônico e que necessita acompanhamento e manutenção. E o que foi bem tratado, ele não volta, mas outras aparecem. O meu maior desafio ao mergulhar no mundo do empreendedorismo é o desafio de qualquer empresário. São pessoas, gerenciamento de pessoas e encontrar pessoas capacitadas, comprometidas, que estejam dentro do seu propósito. Isso é o meu maior desafio até hoje. Eu ainda não resolvi ele. Eu acho que é um aprendizado diário nessa construção dessa equipe. E eu sempre falo, meu objetivo é ter uma equipe coesa, que trabalhe junto comigo e que, se possível, esteja comigo por longos anos. O momento de ouro na história da minha empresa foi quando eu compreendi que os pacientes precisavam de planos de tratamentos completos. Isso mudou o meu faturamento e mudou o resultado para o meu paciente. É tradicional que médicos na minha área trabalhem por sessões. E são sessões em que você acaba não se comprometendo com o resultado. O paciente faz uma sessão, vai embora, não sabe qual o resultado que deu, se ele tem que voltar e quantas vezes ele tem que voltar. E o que eu estruturei dentro do meu protocolo foi um planejamento de tratamento com um alvo de resultado. E com isso, meu ticket médio subiu. E meu faturamento praticamente quintuplicou. Um grande diferencial do meu empreendimento em relação aos concorrentes é esse cuidado com a jornada total do paciente. O acolhimento, a tecnologia, comprometimento com o resultado, a conexão com esse paciente, que eu quero que vire meu paciente para o resto da vida dele. A dica que eu posso dar para quem está começando e quer trilhar esse caminho de empreendedorismo na medicina é não se fechar diante das críticas que recebe. Siga em frente, conheça todas as tecnologias que você pode obter. Pode ser que você não consiga iniciar com tudo que existe no mercado, mas você pode escalar e ir começando pouco a pouco a adquirir a sua tecnologia. O que tem sempre pensar é em fazer o melhor e ter o melhor dentro da sua clínica. Isso não é de uma hora para outra, mas você pode escalar e começar. Uma das coisas que eu sempre recomendo é olhe para o seu diferencial, porque conhecimento técnico, bom atendimento e comprometimento, isso é o básico, é o mínimo que você tem que ter. O seu diferencial é outra coisa. Como qualquer empreendedor, você atinge um ponto e você está sempre pensando que você pode fazer além. Um dos nossos objetivos é abrir clínicas em outras cidades. Eu já tive convites de parcerias para fazer isso, é um projeto que estou estudando. Ampliar a mentoria para mais médicos, crescer a clínica de Niterói, ou seja, espaço físico e equipe. Nós vamos implementar, igual a clínica da Barra da Tijuca, toda a estrutura que temos aqui em Niterói. No começo da faculdade eu nunca imaginei chegar onde eu estou. Eu só queria fazer medicina. Eu não imaginava nunca a medicina como um empreendimento. Nunca me imaginei sendo uma empresária. Hoje a minha clínica
representa para mim um empreendimento, uma empresa de verdade. Em algum momento eu percebi que mesmo sem ter tudo estruturado e separado todos os departamentos, na realidade eu tinha um departamento de atendimento ao cliente, um departamento de venda, um departamento técnico, um departamento de marketing. E aí eu percebi que eu era uma empresa, só que eu não sabia exatamente que eu era uma empresa tão grande. Foi uma surpresa quando eu olhei, coloquei no papel, falei, meu Deus, quanta gente trabalhando para isso aqui funcionar. Quanta coisa acontecendo e nós temos vários departamentos. Minha visão, meu posicionamento tem que mudar. Eu não sou mais só uma médica realizando atendimento. Eu sou uma médica com todas essas pessoas trabalhando para mim, que eu tenho que gerenciar e eu tenho que ter uma visão diferente desse negócio.